Do Cruzeiro de volta, Emerson Pansieri. Pois é, show de bola pra gente trazer mais informações do Cruzeirão aqui no Rádio Esportes. A equipe Celeste, então, fechando preparação hoje. Tem mais um treino amanhã e depois a equipe viaja rumo a Chapecó para esse duelo de sábado contra a Chapecoense. Explicamos aqui no primeiro tempo sobre a situação do João Paulo, também falamos do Brazão. O torcedor fica muito na expectativa do Brazão, porque é um jogador que tem um futuro promissor. Uma vez, um próprio preparador do Cruzeiro me falou assim, o Brazão é um goleiro que é nível realmente internacional. Esse menino tem muito ainda a prestar serviço no Cruzeiro. Na ocasião, depois foi negociado, foi vendido, foi pro futebol italiano, mas esse retorno, por isso, tem toda essa... Ele é nutrido dessa expectativa do torcedor celeste. Mas, assunto no segundo tempo, conforme prometido, pra gente falar sobre balanço financeiro do Cruzeiro. Por isso, ao meu lado aqui, o Guilherme Pio. Pio, documento aí de 42 páginas, o Cruzeiro com uma dívida grande, a dívida do Cruzeiro realmente passa R$1 bilhão, como o próprio Ronaldo falou há pouco tempo, né? Foi lá abrindo as gavetas e foi descobrindo essa situação toda. E o que você pode trazer mais desse balanço aí, que vai ser inclusive votado amanhã, parecer dos conselheiros, e aí é importante essa votação, porque também ela dá uma base para aquilo que o Cruzeiro tem de acordo com a Fazenda Nacional, né, Pio? Boa tarde, Pansieri, boa tarde para todo mundo ligado no Rádio Esporte, show de bola, Léo Figueiredo, Alexandre Simões, é isso mesmo. Os conselheiros do Cruzeiro se reunirão na sexta-feira, né, amanhã, para votarem aí as contas do clube do exercício de 2021, e nesse documento de 42 páginas, Pansieri, como você disse, apresentou aí a dívida global do Cruzeiro, que ultrapassou de fato R$1 bilhão, não é uma informação surpresa, esse número já havia sido badalado aí, agora o número geral divulgado aí nesse resumo do balanço que será apresentado, que foi entregue aos conselheiros na última quarta, e o balanço, esses valores da dívida do Cruzeiro serão votados amanhã pelos conselheiros. 1 bilhão 16 milhões 847 mil reais a dívida global do Cruzeiro. O déficit do exercício de 2021, 113 milhões, viu, Alexandre Simões? Pois é, o Pio, boa tarde, Pansieri. É aquela história, né? O Ronaldo e a equipe dele, eles sempre destacam essa situação do Cruzeiro. E o mais grave, tá? É que essa dívida do Cruzeiro, ela tem uma característica perigosa, né? Porque tem muita parte dela que é urgente. Então, é dívida na FIFA, porque contratou jogador e não pagou, e daqui a pouco é a dívida da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho precisa pagar ou fazer um acordo, então são dívidas complicadas essas, né? Por mais que tenha aquela história lá, o condomínio, vamos colocar tudo, mas é uma situação preocupante, né? Que o Ronaldo, de certa forma, assume. Agora, seria muito importante também, né, que o Conselho Deliberativo do Cruzeiro ele abrisse e cobrasse mais, tá, de como a situação chegou nesse ponto. Sabe? Precisam ser responsabilizados não só as pessoas que dirigiam o clube, mas as pessoas que integravam o Conselho Fiscal. Porque o Conselho Fiscal é uma parte do Conselho Deliberativo que tem a obrigação, 2013 nós somos campeão brasileiro, mas tivemos prejuízo. 2014 nós somos bicampeão brasileiro, mas tivemos prejuízo. 2015 teve a saída de jogadores como Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Lucas Silva, mas nós tivemos prejuízo. Nós compramos uma Arrascaeta e não pagamos. Então, não só quem comandava o clube, mas quem integrava o Conselho Fiscal. Porque essas pessoas têm responsabilidade também nessa bola de neve que virou a dívida cruzeirense. Perfeito, Alexandre Simões, porque é meio assim, uma conta de padaria básica que não fecha. Peraí, mas se eu fui bicampeão brasileiro e fechei no vermelho... E fechou no vermelho. Quando é que eu vou fechar no azul? E não foi só o Cruzeiro, não. O Atlético 13 e 14 teve anos maravilhosos, fechou no vermelho também. Mas eu tô dizendo aqui, o caso é o Cruzeiro. Exatamente. Fechou no vermelho. Isso mostra, assim, a incompetência absurda de gestão. Se você ganha um campeão... Num ano que você é campeão brasileiro, você fecha no vermelho, sabe... Quando é que você vai fechar no azul, então? Não, pra eu fechar no azul, tem que ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil, o Mineiro, a Libertadores, o Mundial. Ué, aí vão acabar com o futebol, porque ninguém vai ter lucro. Então, sabe? E o Conselho Fiscal, você foi em cima, Simões.
A gente sempre centraliza no comando do clube, na direção do clube, mas o conselho que abalizava tudo isso é muito e tão qual responsável também. Ô Pio, você tem aí a conta, o Pio tem tanto número ali, mas vocês têm aí, Pio e Pansieri, o quanto que aumentou a dívida no último ano? Saiu de 897 milhões para 1.016 milhões e 847 mil reais. Aumentou 113 milhões, né? Em média. E aí uma situação que chama a atenção... Embora isso aí tem a questão dos juros e de dívidas de empréstimo. Porque é a dívida ruim, né? A tal da dívida do empréstimo é a pior dívida que tem, porque os juros são altos, Léo. Eu fiz essa pergunta porque entrevistamos o César Grafietti, né? Que é uma sumidade em administração e fala muito sobre finanças em futebol. Entrevistei ele numa turma do bate-bola e analisando a gestão do Sérgio Santos Rodrigues, ele falou, olha, eu não entro no mérito futebol, porque a gestão do futebol foi horrorosa. Mas ele falou, fora do campo, fez o que tinha que ser feito. Juridicamente, a parte administrativa foi enxugar gelo. E aí que a gente entra, Léo, desculpa, é só te cortando, é justamente esse detalhe que vale trazer também essa informação para quem está acompanhando o Rádio Esporte, o torcedor do Cruzeiro, é que em relação à receita líquida, elas aumentaram de 2020 para 2021, foi de 118 milhões e 800 mil, né, em 2020 e subiu para 138 milhões e 800 mil em 2021. E as despesas diminuíram. Em 2020 havia sido 275 milhões e que foram para 176,9 milhões em 2021. São números importantes, números que fazem os conselheiros, então, entenderem o momento do Cruzeiro, que agora vive a realidade da SAF, né, Pio? Uma realidade que a gente já ouve de todo mundo que está na diretoria, na administração, Léo, Simões, quem nos acompanha, que tem que ter pé no chão, que tem que ter gastar o que pode vislumbrar, que tem que ter o apoio da torcida. Torcedor do Cruzeiro tem que abraçar o time nesse momento. E no destaque final, ô Milton, eu vou falar sobre calendário do Cruzeiro. O Cruzeiro não vai jogar no Mineirão 2 partidas de Brasileiro e Copa do Brasil, eu explico daqui a pouquinho. Muito bem. Daqui a pouco, o Itatiaia agora com Júnior Moreira e Alessandra Mendes. Agora o Cruzeiro, Emerson Pansieri. Pra gente falar então, Milton, 2 jogos. Contra o Grêmio dia 8 e contra o Remo dia 11. Essas partidas, uma pelo Brasileiro Série B e outra pela Copa do Brasil. Esses jogos não poderão ser disputados no Mineirão. Vai ter um evento Brasil Sertanejo lá no estádio e por essa situação o Cruzeiro vai ter que buscar outra casa, possivelmente o Independência, né? Jogos em Belo Horizonte. O Cruzeiro então mudando do Gigante da Pampulha por conta desse show. Treino finalizado na Toca da Raposa, a expectativa de amanhã mais uma atividade e aí depois a sequência do almoço, embarque rumo a Chapecó, o Cruzeiro na luta para buscar esses pontos. Cruzeirão precisando dessa vitória diante da Chape, show de bola. Acabou o Rádio Esportes, patrocínio Banco BMG, chegou sua vez de falar, BMG é pra mim, Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Como dissemos, vem aí o Itatiaia agora